Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa série de entrevistas que estamos realizando, nós estamos então entrevistando personalidades do mundo da mediação, dos meios consensuais, das práticas colaborativas, e eu não poderia deixar de entrevistar essa pessoa que é uma especialista em justiça restaurativa, a minha querida amiga e professora Mônica Mumi. Mônica Mumi é uma pessoa que eu quero, inclusive, aqui em público, fazer um grande agradecimento. Professora, talvez a senhora não tenha noção da importância que teve durante a minha jornada de formação. Eu falo isso, meus caros, porque eu tive o privilégio, eu acho que essa é a palavra mais adequada. Eu tive o privilégio de fazer um curso. Eu não gostaria nem de chamar de curso, porque acho também que esse não é o nome mais adequado. Eu diria que eu tive o privilégio de fazer uma imersão durante alguns dias com a professora Mônica. E eu fui fazer essa imersão com ela porque eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos e um incômodo aqui dentro, e por isso achei que talvez nesse momento com ela eu poderia encontrar algumas respostas que eu buscava. Quero dizer para vocês que cada pergunta que eu levava para a professora Mônica me era respondida criando pelo menos mais umas 5 perguntas. Sim, é assim mesmo. A professora Mônica tem uma capacidade única de fazer com que seus alunos mergulhem, mas façam um grande mergulho em si mesmos. E assim foi a jornada. Então, professora Mônica, foi muito importante para mim, durante toda essa formação que fiz para melhorar enquanto pessoa e me aprimorar enquanto mediador, essa oportunidade que eu tive e que eu não poderia deixar nesse momento em vir aqui e agradecer. Então, seja muito bem-vinda à nossa casa, a Casa do Mediadores Brasil. É uma grande honra para nós podermos tê-lo aqui, e a nossa sala fica mais iluminada nesse dia com a sua presença. Ai, Henrique, muito feliz de te escutar. O coração acelerou, tô aqui me sentindo atrapalhada, porque é muito forte escutar isso. E quero te dizer que eu sinto verdade nisso porque eu estava junto na imersão, né? Me parece que só é verdade quando há o encontro. Então a imersão foi sua e foi minha também, né? Acho que a gente quando se encontrou com outras pessoas fazendo esse percurso da justiça restaurativa, a gente estava em busca do valor de justiça. E não vai estar fora nunca. O começo é sempre aqui dentro, né? Para mim é uma honra estar com você aqui conversando. Estar perto do Mediadores Brasil, desse movimento que vocês têm feito, me dá a sensação de que é um espaço de nutrição, que é isso que eu tenho sentido quando estou perto, estou junto. Então, estar aqui conversando é um misto de que bom que chegou a hora, que oportunidade linda, e uma sensação de agradecimento, porque isso vem sendo construído. Então, quando você fala da sua jornada, seja na justiça restaurativa e em todos os outros percursos que você fez, me dá a sensação de que eu estou num lugar de aconchego, num lugar que foi construído intencionalmente. Então, é uma alegria estar aqui. Obrigado, prof. Obrigado. Sinta-se acolhida mesmo, da mesma forma que me sinto quando estou próximo de ti. Repito, obrigado por tudo, obrigado por tanto. Eu te levo no coração com muito carinho, porque foi transformativa.
aquela oportunidade que eu tive de poder estar e partilhar aí desse teu saber que as pessoas vão conhecer agora, né? Um pouquinho na nossa conversa. Mas, prof, eu vou começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta bem básica, né? Talvez muitas pessoas que acompanham o Mediadores Brasil possam estar tendo o primeiro contato aqui com a justiça restaurativa. Talvez já tenham ouvido falar alguma coisa, ou talvez até não tenham ouvido. Então, eu gostaria de lhe perguntar, primeiramente, o que é a justiça restaurativa para a professora Mônica Muni? Para mim, ela é uma filosofia, uma maneira da gente pensar nossas relações. E aí tem a ver com esse movimento que começa dentro, né? Como eu me relaciono comigo, com as pessoas, com as instituições e com a sociedade. E aí, quando eu falo sociedade, as referências que a gente constrói nessa macro convivência, né? Aquilo que vem me dizendo, isso aqui é justo, isso aqui é ético, isso aqui funciona desse jeito, isso aqui é para nos organizar emoções e sentimentos. Então, é como eu me relaciono com tudo isso, e é muita coisa. Então, é uma filosofia que vai orientando essa pesquisa. Ela também é uma forma de agir diante dessa pesquisa. Agir de maneira que o valor de justiça não seja imposto, não seja externo, uma terceira pessoa dizendo como as pessoas precisam agir ou resolver suas questões. É uma maneira de convidar aquelas pessoas afetadas por situações do dia a dia da vida, e aí a gente não está fazendo um recorte em atos violentos ou criminosos, a gente está falando sobre as relações e os desafios, é a maneira de agir numa lógica de responsabilidade. Eu acho que essa palavra é fundamental quando a gente está definindo justiça restaurativa. Uma responsabilidade que é minha, que é sua, que é individual, mas que é também coletiva. Coletiva porque, filosoficamente, como eu disse, também tem a ver com essa maneira macro de entender a convivência, né? Então, eu sofro influências dessa maneira com que a sociedade se organiza. Mais recentemente, eu tenho gostado de pensar que a justiça restaurativa, ela é uma maneira da gente organizar nossos afetos. E afeto aqui não é carinho, é tudo que me afeta, é tudo que afeta as pessoas quando elas estão se relacionando. E organizar no sentido que eu tenho aqui como referência o valor de justiça, e entra na cena a emoção e o sentimento. E as minhas histórias, que têm relação com esse sentimento, com essa emoção, vão narrar o que eu preciso, o que eu aprendi, o que aconteceu, o que eu estou buscando, ou seja, um mix de coisas que envolvem as relações. Então, hoje eu entendo que a justiça restaurativa, ela é uma possibilidade, porque tem essa filosofia e essa forma de agir que vai apoiar pessoas a organizarem o que elas sentem, nomearem as suas experiências e olharem para frente, olharem as possibilidades de vida, sem nenhum romantismo, nenhuma loja, fica todo mundo bem. Não, vamos lá. O que eu faço com a experiência que eu estou nomeando como violenta? O que eu vou fazer com isso? O que eu faço com uma experiência onde as pessoas divergem e precisam chegar a algum lugar comum? Enfim, dentro dessa lógica da convivência. Para mim, a justiça restaurativa nunca foi uma ação que se faz dentro do sistema de justiça formal.
a gente não está falando disso. A gente está falando também, é também uma maneira de eu olhar para esse sistema de justiça formal. Mas a justiça restaurativa é muito maior do que isso. Nossa, eu falei para vocês. Para cada pergunta, a gente sai no mínimo com 5 outras, né? Já largamos aqui já com. Eu já estou aqui com umas 12, né? Porque assim, a professora Mônica põe a gente para pensar mesmo, meus caros. Eu avisei, né? Prof, vem cá. A professora fala muito de relações. Uhum, E, obviamente, quando a gente está falando de relações, e eu fui fazendo aqui algumas anotações, estamos falando das relações conosco próprios, estamos uhum. falando da relação com o outro e também da relação com as instituições que nos cercam. Uhum. A minha pergunta é: como que, como que estamos, eh, nessas relações atualmente? Acho que estamos vivendo um momento bastante desafiador. Quero acreditar que numa travessia, ou seja, estamos em movimento. Acho que a gente está nomeando violências que a gente nunca nomeou como violências, ou seja, isso cria um desafio de como a gente vai lidar com isso, que antes, talvez, quando não nomeadas, a gente falava, segue aí a vida e seja mais forte para dar conta do que você está sentindo, ou não precisa falar sobre isso afinal de contas não é tão sério assim. Então a gente, de alguma maneira, silenciava o que fazia com que as coisas não aparecessem nas relações. E aí eu estou falando, por exemplo, de uma lógica machista, de silenciamento da dor da mulher numa relação que numa violência extrema chega ao feminicídio. Até um tempo atrás, não se falava sobre feminicídio, não se reconhecia que isso era uma violência estrutural. Então, acho que a gente hoje vive essa travessia porque a gente está começando a dizer sobre essas violências estruturais, porque talvez a gente esteja rompendo padrões. Ou seja, a gente está questionando o que era inquestionável, a gente está dizendo essa forma de se relacionar no casamento não funciona, essa maneira de construir amizade não é bacana, essa maneira de trabalhar, não está trazendo felicidade, realização. Então a gente também está num lugar do não saber para não repetir padrões que nos adoecem. E aí, talvez, pessoas muito que se deem bem, que estão genuinamente interessadas em construir formas dialógicas, estão diante o que eu faço com isso? Eu não quero mais desse jeito, mas eu também não sei como é que é diferente disso. Então, de novo, uma travessia. E isso deixa as pessoas desconfortáveis e as relações um pouco estremecidas, talvez um cansaço. A gente falava antes, né? Antes da gente começar a conversa aqui, a gente falava de um cansaço, né? O que eu faço com isso? E acho que tem um terceiro elemento que é as pessoas estão começando a dizer: eu não quero ter tanto, eu quero viver mais, eu quero a vida como uma experiência. A gente aprendeu que a vida era obter sucesso, dinheiro, visibilidade, enfim, obter. Eu começo a ouvir pessoas de diferentes idades dizer:
eu estou querendo experimentar um pouco mais a vida. Não sei se eu estou querendo juntar dinheiro para comprar uma casa, um carro. Eu estou começando a escutar pessoas dizerem: eu quero trabalhar menos. Eu não preciso de eu não preciso gerar tantas necessidades que não são nem as necessidades é, tão reais assim. Não precisa trocar de telefone todo ano, todo tempo. Veio um novo. E isso me parece que está nos ajudando a caminhar no sentido de prestar mais atenção para a coletividade. Começar a se questionar, peraí, esse negócio de pobres e ricos, como é que as pessoas conseguiram chegar nesses status, né? Será que realmente uma pessoa se esforçou mais e por isso tem mais recursos? O que que aconteceu? Será que a gente pode olhar para a vida e entender que a gente precisa reorganizar não só os nossos desejos materiais, mas também as estruturas sociais e ambientais? Será que a gente não está precisando olhar a convivência, desconstruindo? Aí eu volto ao primeiro ponto, as violências estruturais. Então, acho que esses três pontos, conectados e em alguns momentos isolados, têm nos feito viver relações, horas bastante assustadoras, horas bastante confrontantes e belicosas e violentas, horas bastante transformadoras e mais saudáveis. Professora, muito, muito, muito tocante a sua fala. E pegando aqui um gancho no final dela, a professora nos traz aqui duas palavras que eu anotei: coletividade, e a sua fala vem ao encontro da nossa interdependência. Uhum, Pois é, nós estamos num contexto onde procuramos, né? Procuramos uhum, ser felizes, queremos ser o melhor, queremos superar os nossos próprios limites. É, a pergunta que sempre me vem quando eu vejo esse tipo de movimento das pessoas é: como que eu posso pensar em ser feliz sozinho? Como que uhum, eu posso ser feliz e realizado chegando em casa e encontrando uma mesa farta, uma cama agradável, um chuveiro quente, quando talvez a pessoa que mora no terreno do lado não tem um prato de comida para ofertar para os seus uhum, filhos? uhum, E aí a gente, às vezes, né, puxando aqui para a justiça restaurativa, a gente procura olhar tanto para o nosso eu sem entender que a violência, muitas vezes, somos nós os maiores agentes dela, uhum, ao nos permitirmos tamanha desigualdade e que uhum, vai refletir na convivência do todo, né? Porque uhum, uhum, o filho do meu vizinho que eventualmente está passando fome ou que está passando por algum outro tipo de necessidade, daqui a pouco vai estar na praça, se ainda não frequenta eventualmente o mesmo colégio que o meu filho, mas poderá estar brincando com ele na pracinha, jogando bola. Então, esse disparate que nós vemos no Brasil, onde essa minoria concentra tanta riqueza, concentra tanto poder, sem entender, ou pelo menos faz de conta que não entende, de que nós só seremos uma nação e só nos faremos pares se tivermos pelo menos um mínimo de uhum, uhum. igualdade, é algo que me causa um grande desconforto. Isso faz algum sentido para a justiça restaurativa quando a gente fala que essa desigualdade social é sim uma causa originária, por assim dizer, da violência que nos assola?
Nossa, Henrique, eu gosto muito do lugar onde você foi, com a sua reflexão e como que você traz esse convite a pensarmos a partir daí a justiça restaurativa. Quando eu me aproximei desse tema, há 18 anos atrás, uma das definições, e ainda segue talvez em alguns documentos e para algumas pessoas, é uma forma de resolver conflitos. E que tem um recorte mais específico naquele que é o crime, né? Assim, uma norma rompida. Eu sou psicóloga, meu caminho é através dos projetos sociais, eu trabalhei com educação. Então, essa justiça restaurativa nesse recorte não faz sentido para mim, porque ela não responde essa pergunta que você está trazendo, essa reflexão, na verdade. Se eu quero falar de justiça, eu preciso falar de justiça social, porque se eu não vou. Então, uma pessoa comete um ato violento. Uma coisa, e acho que é importante ouvir isso com calma. Uma coisa é eu estar nervosa com a minha conta de luz paga. Outra coisa é eu estar nervosa com a minha conta de luz sem estar paga, e eu sem ter dinheiro, sem saber como é que eu vou pagar no dia seguinte. Eu estou justificando o nervoso? Não, mas eu estou colocando num contexto de justiça social. Muitas pessoas pesquisam violências e falam que essa violência, a violência de você não ter garantido as necessidades básicas, sim, é um nascedor de outras violências. Só que se eu não penso isso na justiça restaurativa, eu estou praticando uma reflexão muito superficial, muito desse lugar. Uma pessoa roubou meu celular. Uma pessoa roubou meu celular não traz nenhuma informação para a gente. Sobre justiça, não. Sobre o ato, sim. O que faz com que pessoas roubem celular é que é a pergunta da justiça restaurativa nessa viés social. Então, a gente precisa, na minha opinião, se quer trabalhar com justiça restaurativa, pensar suas camadas. Ah, tem uma situação que é interpessoal, sim. Lógico, eu comprei meu celular com meu trabalho, eu não quero que ninguém roube e tal. Uma pessoa roubou. Vamos entender por que essa pessoa roubou? Vamos entender o que isso conta para gente? Ah, é uma pessoa só que rouba o celular? Não. Tem muitas pessoas que roubam o celular. Por que essas pessoas roubam o celular? O que acontece aqui? Quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? As pessoas estão na periferia? Ah, então a gente vai dizer que é a periferia que é o problema? Ou a gente vai dizer tem um grupo de pessoas no nosso país que não tem acesso às necessidades básicas? A gente precisa pensar sobre isso. Isso são violências estruturais. Quando o racismo é uma forma de organização social, a gente precisa falar sobre isso quando fala de justiça. Ah, Mônica, então você está dizendo que eu tenho que ouvir que a pessoa roubou, eu tenho. Não, a gente precisa entender o que faz pessoas precisarem ou desejarem pegar meu celular. Porque na hora que eu penso sobre isso, eu penso aquele ponto que é o desequilíbrio. Justiça não é equilíbrio? A gente não tem essa imagem da deusa que tem uma balança? Pois é, hoje todo mundo precisa de celular. A pandemia nos mostrou que sem a internet e um aparelho tecnológico, eu não ia me conectar, eu não podia nem estudar.
Então, eu não estou aqui defendendo que se roube, eu estou aqui defendendo que a gente pense por que que alguns têm, outros tantos não têm. E por que esses tantos que não têm estão nas periferias, porque não conseguem acesso a um lugar de moradia, talvez que tenha outros recursos, como água encanada, como gás direitinho, como um lugar estruturado, organizado, que não é um barraco, que se vem a água Buf, derruba tudo. É sobre isso que a gente precisa. E aí a gente vai voltar a uma ideia de justiça do bem comum. Eu quero pensar essa justiça, porque eu não quero, para que eu tenha, outras pessoas não tenham. E eu ande na rua olhando as pessoas com fome e dizendo: o que que a gente vai fazer? Não é um ato de bondade isso, é um ato de consciência social. Eu posso ter atos de bondade, eu posso distribuir uma comida, e é importante, mas distribuir uma comida é dizer, eu te ajudo. E isso tem a ver com uma estrutura social de pessoas podem e pessoas não podem. Isso tem a ver com poder sobre o outro. Seja para determinar a vida da outra pessoa, seja para dizer, olha como eu sou uma pessoa boa. Justiça não é sobre isso. Justiça é garantia de direito. Justiça é pensar por que que um jovem, na pandemia, não conseguiu ter acesso à aula e outros tiveram, quando, na verdade, todo mundo tinha que ter. Então, parece que eu estou falando de muita coisa, mas o que eu estou falando é o exercício de um refletir e um pensar crítico sobre a nossa convivência social. Aí vale a pena eu sentar num círculo para pensar o que que se coloca ali quanto questões individuais, mas nas lacunas que se mostram e se repetem tantas vezes, quais são as políticas públicas que eu preciso construir para que eu tenha um valor de justiça garantido. E eu não estou falando de talvez o que eu e você, a gente briga e você tem um valor de justiça diferente do meu, você tem, na verdade, você tem uma necessidade diferente da minha quando a gente briga. Isso é uma coisa. Que você e eu precisamos comer é justiça social. Não sei se eu viajei muito, sei lá, né, Henrique? Sabe que eu às vezes vou embora, né? Absolutamente. Meu Deus. Absolutamente, professora, absolutamente. Reflexões fundamentais e que nos levam a esse lugar de, pelo menos, termos que pensar que país é esse que nós estamos estruturando com tamanhas desigualdades, Sim. aonde poucos têm tanto e outros têm tão pouco. Quando a professora falava aqui sobre a justiça restaurativa, a professora falou em círculos. E eu Uhum. gostaria que a professora nos explicasse o que são os círculos. Qual é esse instrumento que a justiça restaurativa utiliza como uma maneira de conduzir os seus diálogos? Nos explica um pouquinho sobre isso, por favor. É, quando eu falei no início de que é uma filosofia, mas é uma forma de agir, a gente tem os procedimentos restaurativos. Então, eu tenho uma pessoa que está, né, cometeu um ato violento e uma que recebeu esse ato. Ou seja, estão diretamente envolvidas na questão. Ou então, pessoas que estão querendo conversar e decidir sobre sua separação. Ou pessoas que precisam tomar uma decisão sobre como vão fazer a gestão de um projeto social. Ou seja, estão horas com questões, horas com experiências fortes que são traduzidas como injustas. Eu vou agir a partir da lógica da justiça restaurativa. Nesses procedimentos, existem alguns tipos, ou seja, algumas técnicas de como eu vou fazer isso. Na justiça restaurativa, a gente considera as pessoas diretamente envolvidas
e pessoas indiretamente afetadas por aquela situação. Ou seja, a gente faz uma reunião dessas pessoas, que elas vão sentar em círculo para poder dialogar sobre o fato ocorrido. A gente trabalha a partir do fato, é real, ou a partir da questão que a gente quer é, transformar, resolver, enfim, mapear. Quando a gente reúne essas pessoas, uma das técnicas que é a que eu me identifico é o círculo de construção de paz, ou os círculos de diálogo, que é como eu tenho chamado os encontros que eu tenho realizado. O círculo de construção de paz, eu aprendi há 13 anos, se eu não estou fazendo uma confusão atrás, com a Kay Prince, uma mestra no desenvolvimento dessa forma de sentar e dialogar. Os círculos de diálogo têm a ver com as minhas experiências, que eu fui entendendo, né? Como é que era reunir as pessoas, como é que era convidá-las a falar sobre suas situações, enfim, mas sempre tem o princípio de reunir pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas. Quando a gente reúne as pessoas, a gente tem um passo a passo, né? Nos círculos de construção de paz, a gente vai convidar as pessoas a falarem no primeiro momento como elas chegam, depois a gente vai ter um tempo para se conectar, na sequência para falar sobre a situação específica e ao final entender quais são os caminhos que a gente quer e é possível decidir diante do que aconteceu. Os círculos de diálogo, que é o que eu tenho trabalhado bastante, tem um passo a passo, que é também uma chegada, como existe uma preparação para chegar no círculo. Eu conto para as pessoas o que eu mapeei, ou seja, o que eu escutei, para que junto com as pessoas eu entenda se o que eu escutei faz sentido para elas. Então, essa é uma maneira diferente do círculo de construção de paz. Depois que eu apresento as questões, eu pergunto quais são as perguntas que vocês têm sobre essa questão, né? Vocês têm vontade de entender alguma coisa e a gente começa a fazer um passo a passo dessa conversa também, que nos cursos eu explico. Então, são dois tipos de círculos que podem ter alguma similaridade, mas que têm suas especificidades. Uhum. O círculo de diálogo que eu tenho trabalhado vem dessa minha experiência, né, do 13 anos e antes com outros procedimentos. E, na verdade, o que a gente quer nessa técnica é construir um espaço seguro para que as pessoas falem o que elas estão experimentando. E no círculo de diálogo, que é o que eu tenho trabalhado com as pessoas, ao término, a minha busca, enquanto facilitadora, não é necessariamente um acordo, mas é uma tomada de decisão de cada pessoa sobre como ela pode lidar com esse conflito. Porque, na minha experiência, por vezes, as pessoas no círculo de construção de paz, elas chegam num acordo, mas quando saem desse espaço, é como se ainda tivesse muita coisa e aquela história continua e parece que se arrepende. Eu vivi isso algumas vezes. Então, hoje, eu tenho dedicado, nesse tempo coletivo, mais uma energia maior para que as pessoas possam dizer como é que eu vou lidar com isso aqui? Para Uhum. depois entender se tem algo que a gente pode fazer em comum. Então, é uma técnica, o círculo, e vão ter outras tantas, tão potentes, né? Hoje eu estava dando uma aula sobre círculo e fiz questão de trazer. Não tem uma técnica melhor do que a outra. Isso aqui não é uma competição.
mas isso é uma maneira com que cada pessoa se identifica. Então, a gente tem os círculos, porque a ideia, e acho que isso é importante, a ideia de eu chamar pessoas que estão indiretamente envolvidas na questão, faz com que eu tenha uma conversa circular e não linear. Não sou eu e a pessoa, eu e um conjunto de pessoas lidando com aquele fato. E o mais bonito é quando a gente consegue, no circo, que as pessoas não defendam lados, mas que busquem alternativas. Então, quando eu falo que eu não tenho hoje, né, trabalhando, né, já há algum tempo, eu não tenho vontade de chegar, meu propósito não é um acordo, mas é talvez dizer o que você precisa de apoio para sustentar, lidar com essa história e você seguir sua vida. Às vezes, os acordos objetivos, isso também vale a pena destacar, eles são fáceis. Tá Uhum. bom, é uma separação, tá bem, a gente divide meio a meio. Ah, é uma pensão, eu tenho um percentual aqui, a gente chega num acordo. Não é fácil, não quero diminuir esse lugar, mas assim, é talvez mais fluido chegar nesse lugar, porque ele é objetivo. O que eu estou querendo dizer aqui, que os círculos de diálogo que eu tenho trabalhado com as pessoas é como que eu acolho o desafio da subjetividade, de lidar com uma experiência que me deixou uma marca. Uhum. Qual é o repertório? Qual é a nova visão de mundo? E qual é o apoio que eu preciso disso para fazer e seguir nessa nova perspectiva? Ai, prof, eu anotei aqui muita coisa, porque essa sua fala, de novo, né, me leva a pensar em muitas situações. E eu vou pegar um recorte aqui, então, do que eu anotei, porque, assim, eu não conheço a justiça restaurativa e não posso aí opinar. Todavia, na mediação, nós temos percebido dois cenários. Primeiro, muitas vezes estão entregando mediação que não é mediação, estão Uhum, entregando qualquer coisa, dizendo que aquilo uhum, seria a mediação, o que me deixa profundamente entristecido. sim, E, por vezes, percebo uma instrumentalização da mediação num patamar aonde ela vai para um lugar a atender interesses, muitas vezes institucionais, né? uhum, E aí a professora fala aí do acordo, né? Por vezes, sim, a uhum, gente vê uma mediação direcionada no sentido de promover acordos, ponto, uhum, né? O que eventualmente foi construído para sustentar esse acordo não me importa. Em tese, o acordo significa uma resolução, está resolvido o conflito. O que a gente sabe que não necessariamente. Pois é. Quando a gente fala, então, dessa mediação, que por vezes não é mediação, quando a gente fala dessa instrumentalização excessiva, nós estamos, no meu olhar, nos afastando do humano, né? uhum, Estamos esquecendo que, atrás de toda uma técnica, de uma metodologia de trabalho, nós temos pessoas, temos seres humanos, e muitas vezes com grandes dores, porque o conflito é um lugar de dor, né? Que, sim. inclusive, precisa ser olhado. Faz algum sentido o que eu estou dizendo dentro do contexto, talvez? Eu não sei se isso acontece na justiça restaurativa. Fiz aqui apenas um link com uma realidade que a gente tem percebido no mundo da mediação e que me causa bastante desconforto. Isso lhe parece algo plausível? Você tocou, para mim, um dos pontos mais importantes quando a gente trata essa questão de outras maneiras de lidar com a dor humana, com a potência humana, enfim. Nossa, acho que você foi preciso. E aí eu quero dizer que muito do que você escreveu no seu livro, para além da mediação, é inspirador para pensar sobre isso que você traz. Eu tenho, Uhum. acho que é muito importante falar isso.
É preciso se produzir saberes com essa visão. Senão a gente vai um pouco para esse formato, receita, técnica, vamos fazer, porque a gente precisa dar resposta, porque a gente tem que provar que isso é uma forma confiável. Acho que esse é o ponto. A justiça restaurativa também passa por esse lugar. Tem coisas que são chamadas de justiça, tem ações que são chamadas de justiça restaurativa que não combinam com os princípios e os valores da justiça restaurativa. Porque, veja, a minha maneira de definir a justiça restaurativa é diferente da maneira de um tanto de pessoas que trabalham, que estudam, que pesquisam justiça restaurativa. É raro eu escutar uma pessoa falar que a justiça restaurativa é do humano, como eu falo. As pessoas localizam, ora na instituição, ora nos processos comunitários. Eu entendo, eu localizo no humano. E eu estou muito confortável e acho isso potente de estar na diversidade dessas definições, dessas reflexões. Mas para eu fazer justiça restaurativa, eu não posso ferir os princípios que estão postos nela, e os valores também. Eu não posso obrigar uma pessoa a fazer justiça restaurativa, eu não posso obrigar uma pessoa a sentar diante de outra e falar das suas dores. Isso é absolutamente absurdo. Isso não é justiça restaurativa, mas tem sido feito já há muito tempo. Por quê? Ah, não, mas é bom, a gente dá uma convencidinha. Não, não, ele vai sem querer, ela vai sem querer, chega lá, gosta. Não. Quando eu faço isso, eu estou ferindo um princípio, eu estou abrindo uma brecha para fazer coisas que realmente não são importantes na lógica da justiça restaurativa, porque eu quero trabalhar a consciência. A pessoa quer trabalhar a sua consciência, a pessoa está querendo ter coragem de estar diante da outra que ela machucou, que ela feriu, que ela produziu dor, para ouvir o que foi isso para ela. Esse é o princípio da justiça restaurativa. Então, se eu vou num tempo marcar de 20 minutos, que é o tempo que tem em tal instituição para eu fazer um círculo, opa, 20 minutos não dá nem para falar oi, como você vai. Se eu não tenho o tempo da subjetividade humana, se eu obrigo a pessoa a ir e digo que é bacana, e a gente não está falando obrigar com força, a gente pode obrigar sendo muito gentil. Ou dependendo de quem sugere o círculo, é muito difícil a pessoa dizer não. É um chefe, é um juiz, é uma juíza, é alguém que tem o imaginário social ou para aquela pessoa de poder. Então, eu não vou dizer não, né? Então, esses lugares a gente tem que pensar com muita atenção e, então, se não é possível, talvez não fazer o procedimento, né? Ou então, institucionalmente, revisitar o que são os princípios e os valores da justiça restaurativa. Uma segunda questão que você traz de forma muito precisa, e eu te agradeço por isso, porque eu acho que tem que ter espaço para a gente pensar criticamente o processo, nossas práticas, nossos saberes. É, se eu estou interessada num acordo, talvez eu silencie a dor das pessoas. Porque se essa dor aparecer, talvez os desdobramentos não serão um acordo, será um processo de transformação dessa dor num aprendizado. Talvez se desvele um trauma. É possível que apareça uma violência estrutural. Então, eu, como facilitadora desse espaço, preciso estudar muito e me preparar bastante para não silenciar ninguém, em nome de uma coisa que é tão violenta ou mais do que a própria violência que a pessoa sofreu. Porque silenciar a dor, né, Henrique, é uma coisa muito grave. Dizer à pessoa, isso é besteira. Ah, olha só, que bom que ele pelo menos está pagando uma pensão. Uma pessoa que acabou de ferir profundamente essa companheira ou esse companheiro.
Talvez, né, professora, silenciar a dor seja a forma mais cruel de violência, né? Acho que sim, acho que sim. E eu arrisco dizer, se a gente não tomar cuidado, a gente tá, né, a gente quanto pessoas, né, essa coletividade que está buscando inaugurar outras formas, precisa pensar a serviço do que você está fazendo esse ciclo, essa mediação. Isso é para mim assim, uma voz a serviço do que, Mônica, que você está dando aula, a serviço do que você está construindo política pública, fazendo espaços de diálogo. Tem uma tensão, Henrique, não é suave, é tenso. A gente está mexendo em formas de pensar a vida que são muito arcaicas, que são muito de muito tempo. E aí eu estou falando não dos povos originários, não de uma cultura ancestral. Eu estou falando da era do patriarcado, aonde foi super possível pensar a escravização das pessoas, a dominação das pessoas, né? A mais-valia, a menos-valia, o racismo, as fobias. Então, a justiça restaurativa, se ela não está a serviço de desvelar isso, me parece que é alguma coisa bem comprometedora na prática que não está a serviço disso. E eu, quando falo isso, algumas pessoas me dizem: ah, então você, quando escuta um homem que bateu numa mulher, você está sentenciando ele como a justiça formal. Não, não é sobre isso. Eu estou nomeando o que foi feito. E a gente se prepara para isso. A gente constrói saberes. E tem pessoas muito potentes estudando sobre as violências estruturais, as mais diversas. E eu estou nomeando, na hora que eu preparo para fazer um círculo, justamente para que esta pessoa que produz essa ação possa ter apoio para se responsabilizar e transformar essa atitude. Porque eu não acredito que a punição traga consciência. Se a pessoa não acessa o sentimento, se ela não acessa a história dela e uma informação cultural, provavelmente ela vai receber uma punição e vai falar: olha lá que juiz, olha lá essa juíza, olha lá essa pessoa. Eu não fiz nada. Eu só dei uns gritos, eu só dei uma sacudida na minha mulher. Eu não quero que essa pessoa não acesse o que ela fez. Eu quero que ela acesse, que eu apoie ela e que ela possa construir um recurso para não fazer de novo. Isso não tem nada a ver com dizer, oh, coitado, ou dizer para essa mulher, nossa, você não vai dar conta. Fica ali, ele bate, mas pelo menos ele paga a comida dos filhos. Pelo menos você tem um lar. Entende? A gente está falando aqui, bom, você entende muito bem isso. A gente está falando de um lugar muito diferente. E esse é um lugar muito, que, né, assim, às vezes as pessoas me perguntam, ah, então eu faço um curso, aprendo a técnica e começo a trabalhar com justiça restaurativa. Não. Você vai revisitar muitos lugares seus, você vai trabalhar muitas desconstruções, vai olhar suas violências. E digo, Henrique, a gente segue olhando as nossas violências, né? Isso também não é cair na armadilha de achar que você é melhor do que as pessoas e sentar no círculo a serviço do seu ego, né? Então, acho que os pontos que você trouxe são de muita importância. Prof, é, tudo que a gente está conversando aqui reverbera muito em mim, reverbera profundamente. E a gente não está aqui falando de um mundo utópico, nós estamos falando aqui de um mundo possível, que está sim ao nosso alcance. Uhum, Embora uhum. talvez alguns que nos ouçam estejam também se perguntando
se é possível, ou como se faz para chegar até lá. Uhum. Uhum. E nesse contexto, eu quero pedir à professora que nos diga, nos traga aqui de uma forma lógica. Eu sei que não vai poder, não temos talvez o tempo que gostaríamos de ter para podermos esmiuçar, mas para nós nos apropriarmos de que sim, esse lugar que nós estamos aqui trazendo é um lugar possível. A professora poderia, e eu sei de tantos casos, né, sei de tantas experiências, trabalhos fantásticos que a professora tem conduzido aí enquanto especialista nessa área da justiça restaurativa, nos brinde pelo menos com um exemplo do seu Uhum. trabalho, de experiências aí nesse sentido, de experiências da justiça restaurativa que que nos mostram de forma concreta que é possível sim essa transformação social. Uhum. Eu estou levando de um caso que tem a ver com um casal. Esse casal teve seu relacionamento durante muitos anos, um relacionamento muito desafiador, um relacionamento com brigas, com violências não físicas, mas outras tantas, e que sim, era praticado pelo companheiro, que, 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 que nas conversas, ora entendia que tinham sido violências, horas não entendia. Quando a gente conversa, eu amplio um pouco essa reflexão. Quando a gente conversa com homens que praticam violência, eu percebo que há esses dois lugares. Um lugar de uma consciência, um lugar de um apagão, né? Buscando entender, peraí, mas eu via meu pai fazendo, mas eu via meu irmão, mas me disseram que ser homem é ser forte. É É a macho. última palavra, é macho, é a última palavra, quem manda. Ou, nossa, eu fazia de tudo, eu sustentava a casa. Então, esse casal transita nesse lugar, esse casal, para a mulher, existe momentos que ela conseguiu trabalhar, chegada do filho, e aí uma dedicação, e aí um acúmulo, né, das atividades, que é uma coisa muito comum no universo das mulheres. E esse casamento seguiu entre altos e baixos. E aí, um dia, ele e ela chegam para fazer uma mediação de uma situação específica, o espaço de diálogo, e as coisas começam a ser refletidas. Havia consciência de que essa relação não ia bem, mas não se sabia o que era. Então, se chega para entender como é que podia melhorar. E no primeiro momento, será, né? Vai chamar filho, enfim, tentando entender. O, o importante de dizer é que se entendeu que a relação não estava bem. E se não estava bem, não era porque haviam momentos desafiadores. A relação era permeada por violências, violências importantes. Ela se dá conta disso. E isso começa a ser uma construção de diálogo com ele. Importante dizer que nesse momento fez-se um trabalho também com ele, para ele conversar no círculo com outro homem, tinha uma participação para entender o que é essa construção dessa masculinidade. E a gente foi avançando. Quando se realmente começa a nomear que algumas situações são violentas, ela sai de um lugar de compreender que a culpa era dela, por isso a relação não funcionava, porque ela era nervosa, estressada, barraqueira, violenta,
que não se satisfaz com nada. Ele sai do lugar de que eu não faço nada e sou ótimo para dizer, eu estou contribuindo com essa relação, e os dois decidem se separar. A essa altura, ela não tinha os recursos financeiros necessários, é uma mulher mais velha, ela não ia entrar no mercado de trabalho, e legalmente se faria divisão meio a meio, porque é isso que a justiça fala. A gente fez um acordo, né? Chegou num lugar, né, aonde ela recebeu 94% do patrimônio dessa família. E isso foi aceito e composto junto com esse homem, que entendeu que por mais que em algum momento ele soubesse, por mais que em algum momento ele não soubesse, que isso era uma grande confusão, ele conseguiu olhar para a dor dessa mulher. Mas essa mulher conseguiu reconhecer a dor que ela tinha, que talvez seja o lugar mais difícil num caso como esse. Houve a separação, a vida seguiu para os dois, e me parece que isso foi fundamental para uma retomada do sentido da vida. Porque uma experiência violenta, sistemática, vai anestesiando o nosso sentimento, porque a gente não suporta. E aí, quando a gente anestesia, a gente fecha uma conexão com a consciência. Porque eu sinto, e portanto eu sinto, eu reflito, eu tenho consciência. Tanto ela como ele pararam de acessar esse sentimento. E isso fez com que essa relação se mantivesse. E aí, Henrique, eu posso contar muitas situações próximas a essa, de que pessoas que ficaram anos juntos, numa relação bastante adoentada, que fazia muito mal a esse casal e a quem estava junto, filhos, filhas, às vezes mãe, pai que conviviam, enfim, outras pessoas. E aí, quando você corta isso, você corta toda a possibilidade de dizer chega, é preciso que eu me retire. Então, eu quis contar esse caso, porque para mim esse caso é muito forte. Ele foi um trabalho construído com várias etapas, né, envolvendo pessoas, trazendo consciência, no tempo que era possível, sem nenhuma pressa, mas ao mesmo tempo com um ritmo. E ao fim desse diálogo que foi né? E aí eu estou dizendo para você que eu construí a partir dos círculos de diálogo, não do círculo de construção de paz. Então eu ouvia, mapeava, trazia, a gente conversava os três ou os quatro, dependendo da situação, para entender o que fazia sentido, o que não fazia. Horas eram separados, horas eram juntos. E acho que esse é um bom caso para dizer que todo mundo, numa separação, está bem melhor do que continuando juntos. A sua fala, professora Mônica, me fez aqui buscar rapidamente o livro do qual a Sim, professora citava, porque quando a professora fala sobre toda essa construção que a justiça restaurativa, através de um círculo bem conduzido, proporciona a essas pessoas que elas constroem o futuro, porque elas estão ali construindo o próprio futuro delas diante de decisões do presente que estão tomando, né? E que esse presente, aquele momento ali delas, é uma construção que não necessariamente precisa atender aos diplomas legais, ao que a lei determina, porque a professora mesmo nos trouxe, por uma convenção deles, entenderam que, diferentemente do que a lei determina, o patrimônio seria rateado em proporções totalmente distintas, né? 94% para um dos cônjuges. Me faz muito sentido, porque aí eu acho que a justiça restaurativa
dá as mãos, ou a mediação é que dá as mãos para a justiça restaurativa, eu só sei que vejo aí o mesmo caminho, né? A mesma Sim. direção. E aí eu me lembrei aqui rapidamente de um dos pontos do livro, onde então justamente eu comento. Não raras vezes, tudo o que se espera do caminhante é que continue a caminhar. De cada mediando, que continue a ouvir, falar, pensar e sentir. E do mediador, que continue a mediar como quem, no escuro, acompanha os medianos, entregando-lhes a lanterna que ilumina o caminho, a direção e o destino. E me faz muito sentido essa parte do livro com que a professora nos trouxe nesse exemplo Uhum, concreto, uhum, porque não fariam sentido para mim e tenho certeza que para Mônica Mumi também não, nós apenas transferirmos essas pessoas de uma decisão judicial para um mediador ou para um facilitador. A nossa missão é, uhum. sobretudo, empoderarmos, mostrarmos a essas pessoas a capacidade que elas têm de decidir, de ter condições de resolver as suas próprias demandas, de dar conta dos seus conflitos. Afinal de contas, eu, professora Mônica, tenho insistido tanto nisso. Não há nenhum problema em ter conflitos. Nós temos, inclusive, que quebrar esse paradigma que pessoa Sim, do bem não tem conflito, porque essa é uma grande sim. inverdade. Todos nós Uhum, temos conflitos, e muitos. E muitas vezes os uhum, conflitos estão com nós próprios primeiro, né? uhum. Então, qual o problema de termos conflito? A questão não é essa, a questão é de como vamos lidar com esses conflitos, de como vamos olhar para esses conflitos e, sobretudo, evitarmos, sempre que possível, terceirizarmos esses conflitos para que o outro nos diga o que deve ser feito diante dele. Então, quando a professora traz esse exemplo, me vem muito claro, né, de que foi uma jornada no sentido de que aquelas pessoas se apropriassem do que estava acontecendo com elas e, diante dessa apropriação, decidissem o que querem fazer, qual é o melhor rumo a dar a tudo isso que traz um conflito. Porque, vamos lá, né, prof, é uma grande oportunidade de crescimento pessoal, né? É uma grande oportunidade o conflito de nos lapidarmos enquanto seres humanos. Ou não? Sim, sim. Quando você vai falando, eu já li esse capítulo do livro. Aliás, esse livro é uma inspiração. Imagina, obrigado. Eu, mas é verdade, do fundo do meu coração. Eu, é muito importante ler um livro que fala de um lugar vivido da mediação, não de um lugar idealizado. A gente fala, aqui a gente está conversando sobre a vida real, né? Aqui quando você diz, nós somos os primeiros a estar em conflito, sim. As pessoas falam para mim assim, ah, então você não briga. Claro que eu brigo. Opa, lógico que eu brigo. Sou um ser humano, tenho as minhas violências, tenho meus pontos que eu não enxergo. E quando os tenho, alguns deles são fundamentais que sejam desvelados de uma maneira que alguém me apoie a curá-los, inclusive. Porque talvez eu, como uma mulher, tenha silenciado muitas coisas, ou tenha sido silenciada, né? Todas as pessoas passam pelos desafios de estarem numa vida aonde poucos são eleitos, né? Essa ideia aí. E aí, quando você fala sobre a transformação, é interessante que nesse caso, em tantos outros, e eu imagino que você tenha passado por isso também, o processo não é linear. Não é só tipo, ah, agora eu já sei o que eu quero, agora eu vou mediar, agora eu estou mediando, então próximo encontro a pessoa vai avançar e no próximo, ou em três, a gente resolve. Opa, é um vai, é um volta, né? Eu já fiz círculos que no final, que eu estava já na rodada de encerramento, a pessoa levantou, estou péssimo, não estou bem, não concordo com isso,
começa tudo de novo. Isso. Então, essa capacidade nossa, seres humanos, quer dizer, devolver a nós essa capacidade de acolher isso como um processo de transformação e entender onde estão nossas potências, fragilidades e vulnerabilidades é fundamental. Esse caso que eu trouxe, ele foi o tempo todo nesse lugar. E tinha momentos que era só com ele, tinha momentos que eram só com ela. E é super importante dizer que nomear a violência que essa mulher sofreu, sem culpabilizar esse homem, mas convidando a responsabilizar, é a maior transformação. É Isso. sobre isso que a gente está falando. Não é eu simplesmente falar para essa mulher: olha, você sofreu isso, olha, você é um monstro. Eu, como facilitadora, não. A experiência que essa mulher teve, sim, provavelmente passeou em lugares muito desafiadores, ele também. Mas o meu papel é dizer: vamos lidar com responsabilidade sobre o ato cometido. E eu confio que isso pode acontecer. E aí a gente vai, né? O Harari fala isso, eu gosto muito quando ele fala do século XXI. O que que eu preciso desenvolver? Flexibilidade e adaptabilidade para viver nesse mundo que eu não tenho controle nenhum. Ah, prof, eu quero lhe dizer que assim, se dependesse de mim, nós íamos virar aqui umas 24 horas mais ou menos nesse bate-papo, Feliz, né? feliz, hein? Ainda tem um pouquinho de água aqui, eu ia mandar buscar mais água, porque o meu desejo aqui era permanecer. Bom, Eu também. bom, que seja, e eu tenho certeza que assim será o primeiro encontro aqui no, nessa série de entrevistas do Mediadores Brasil, mas que virão muitos outros depois desse. Uhum, uhum, Professora, esse espaço é seu, é seu. Seja sempre uhum, muito bem-vinda aqui. Os seus saberes, enquanto psicóloga, enquanto especialista em, em justiça restaurativa, nos leva a um lugar, sobretudo, de olharmos para a vida. Eu acho que isso é o que faz mais sentido, porque todas as suas falas, todas, sem exceção, nos levam a nos olhar, a nos analisarmos, a entendermos, ou pelo menos procurarmos razões para estarmos fazendo, continuar fazendo o que fizemos até agora. uhum, uhum, Então, uhum. muito obrigado, muito obrigado. Passo aqui para as suas considerações finais. E em nome de toda a família do Mediadores Brasil, deixo aqui expresso a minha gratidão por essa oportunidade, por teres nos disponibilizado esse tempo que para nós foi muito rico. Você sabe, Henrique, que antes de entrar aqui, eu falei: nossa, vai ser tão bom. Eu tinha certeza, tinha certeza. E aí eu não estou falando do conteúdo em si, porque pessoas podem concordar, discordar, se Sim, aproximar, se afastar. O encontro, que foi o que a gente começou falando, né? Eu tinha certeza que seria muito potente. Eu me sinto em casa, que bom. e não é sempre que eu me sinto assim. Porque eu acho que tem uma delicadeza que eu experimento quando eu estou com vocês, dos Mediadores Brasil, que para mim é uma grande inspiração. Tem um lugar de respeito, tem um lugar que é esse espaço protegido, aonde a gente pode ir nas profundezas. Meu companheiro diz uma coisa que é: se for preciso, a gente vai lá no fundo, para lidar com as nossas emoções, para lidar com as nossas dúvidas, inquietações, mas vamos junto e voltamos juntos, nesse lugar de conexão. E eu acho, sabe, Henrique, que abrir os caminhos, né, que todos e todas têm feito, para a gente sair de uma lógica de combate, de disputa, de desqualificação para essa do diálogo. Tem vezes
que é tão cansativo, né? Que é tão desafiador, mas aí você encontra o sentido da vida e a gente está aqui se cuidando, né? Então eu vejo esse espaço que vocês estão construindo como esse lugar de descanso, acolhimento, profundidade, reflexão, sabe? Para que a gente possa seguir e seguir de verdade. Então, eu te agradeço muito, 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 muito. Emocionado aqui, professora. Obrigado. Obrigado de coração. Sabes da minha gratidão, do meu carinho, do meu respeito por você, por toda a tua jornada, pelos teus ensinamentos, porque os teus ensinamentos eles sempre vêm repletos de exemplos. Então, muito obrigado mais uma vez e um grande beijo no seu coração.